Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podem tomar o seu assento? E você que pode, por gentileza, abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5 e no versículo de número 18, o tema dessa linda conferência. Enquanto os irmãos vão localizando o texto sagrado, eu quero louvar a Deus pela vida do evangelista Denilson, que me fez o convite. Meu irmão, muito obrigado pela confiança, me sinto muito honrado, crendo que Deus me dará graça para ser um canal da parte dele para todos os irmãos que estão aqui. Deus abençoe a vida do pastor que preside essa linda igreja, que me sinto muito feliz em conhecê-la, pastor Rogério Pardini, seu irmão Pedro Pardini. Não é Deus que está me revelando o nome não, né? O Deus que me deu uma colinha ali, Deus abençoe. Ao nosso pastor que também está aí na presidência, pastor Anderson Moraes. Pastor, muito obrigado pela confiança. Eu trago a paz do Senhor do meu pastor Marco Almeida, sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Lá no Jardim Ângela, juntamente com a paz do meu pastor, trago também a paz do pastor Fábio, da irmã Adriana, que sempre estão aqui. Nós congregamos juntos no mesmo setor. E o presbítero Eduardo, Deus abençoe. Queridos, trago também a paz da Rebeca, minha esposa. Sou casado com a Rebeca. Esse ano, tem que pensar bem para não errar, né? Completamos 12 anos de casado. Casei bem jovem com Rebeca, com 19 anos. Temos uma linda filha, Maria Alice, de 7 anos, e o Theo, de 1 ano de idade. Quantos recebem a paz do Senhor do meu pastor, da minha família? Digam amém. Me senti honrado vendo os professores que por cá passaram e ainda vão passar. E uma igreja compromissada com a palavra de Deus tende a crescer, pautada na palavra e com firmeza. E como o tema é enchei-vos, sempre digo que uma igreja cheia do Espírito Santo, até na recepção, no carinho, na educação, nós percebemos, né? Então, Deus abençoe os irmãos que muito bem nos receberam, o irmão que nos recebeu na porta, o irmão que nos auxiliou aqui, trazendo ao altar, os irmãos muito educados, muito abençoados. São carinhos que nos deixam constrangidos, não é? Queridos, capítulo de número 5 e o versículo de número 18. Deus abençoe o Mateus, serve a Deus juntamente comigo no Ângela, servindo ao Senhor como diácono. Deus te abençoe, meu irmão. Capítulo 5, versículo 18, está escrito: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E você diz amém? Amém. O versículo de número 18, por ser o versículo tema, o versículo base, eu vou pedir que no 3 todos nós vamos falar, e você vai falar em alto e bom som, o versículo em questão. Eu digo isso, irmão, porque está o Mateus aqui, a minha maior referência de fé é a minha avó. Minha avó, embora não saiba ler nem escrever, John Wesley dizia, né, que ele aprendeu mais sobre teologia vendo a sua mãe orar do que em qualquer sala de aula, né? E faço coro com ele, dizendo que a minha avó é a minha maior referência de fé. E por não saber ler e escrever, desde os meus 12 anos, o Mateus mais novo do que eu, a memória dele nesse aspecto é mais vaga, minha avó todos os dias pedia que fizéssemos a leitura de um capítulo da Bíblia inteiro para ela. E a nossa rua é uma rua fechada, então nós podíamos ficar na rua, jogando bolinha de gude, futebol. Mas dava 5 horas da tarde, minha avó chamava para entrar, para ler um capítulo da Bíblia para ela. E crente cheio do Espírito Santo não pode mentir, né, irmão? Entrava sem vontade nenhuma para casa, que eu estava jogando bola, bolinha de gude, enfim. E minha avó percebia que eu estava sem vontade, trancava a porta do quarto, lia o capítulo para ela. Mas você já viu aquele crente orando o Pai Nosso, como ele ora corrido? Vai embora, né? Assim que eu fazia a leitura para ela, para poder voltar a brincar. Quando eu terminava, minha avó dizia, lê tudo de novo. Aí eu tinha que ler tudo de novo. Você só vai voltar a brincar quando você lê com vontade, quando você lê com fé. Aí quando eu lia com fé, com vontade, ela me permitia. Então o maior conselho que eu aprendi dentro de toda a teologia foi com a minha avó. Ela nos ensinou dizendo, leia a Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros, a regra de fé da igreja e o manual que nos leva ao céu. Então,
Estou sendo bonzinho, pastor, não é o capítulo todo como eu fazia, é só o versículo-chave. Então no 3, todos nós vamos ler. Dada essa explicação, irmão, quero crer que você vai ler com muita vontade e com muito ímpeto. Talvez não a sua tradução, né, aproveitando que estamos em aula também, não sua tradução, porque todas estão no português, mas a sua versão pode ser diferente da do irmão e não tem problema. Leia conforme vai estar na sua versão, mas em alto e bom som. No 3, todos nós. Vamos lá? 1, 2, 3... Glória a Deus por isso. Pai, deixa até aberto aqui já. Os irmãos é abençoado, né? Eu tenho uma vergonha de tentar abrir e não conseguir, né? Mas os irmãos é cheio do Espírito Santo, que até já prepararam aqui. Queridos irmãos, estamos diante da carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso. E aproveitando o bom tempo que me foi dado para expor o texto sagrado, e procuro ainda deixar um tempo na casa, dado essa boa importância ao tema e ao tempo tratado, nós podemos aqui, ao longo desta ministração, tratar bem sobre esta carta. Você que ao longo das ministrações faz suas anotações aí, tem gente que hoje em dia, né, na tecnologia, no celular ou no papel, né, para mim é indiferente, mas o importante é que você tenha em mente o que nós vamos tratar aqui. E eu creio que através de uma ministração, através de uma conferência, o Espírito Santo nos renova, nos batiza, nos põe de pé, e é pautado nisso que eu quero crer aqui nesta tarde. Quem está comigo, diga amém. Amém. Irmãos, sempre que estivermos diante alguma carta, tratando o Novo Testamento, é claro, nós precisamos primariamente fazer essa carta 4 perguntas. Quantas perguntas, igreja? 4. Quantas perguntas, igreja? 4. A primeira pergunta é: quem escreveu? A segunda pergunta: para quem escreveu? A terceira pergunta: qual o contexto em que escreveu? Ou, se você preferir, o que estava acontecendo que o motivou a escrever? E a quarta pergunta, e não menos importante: o que escreveu? São esses 4 pilares que nos vão auxiliar ao longo da leitura de uma carta. Repito, para ficar didaticamente, né, gravado na nossa mente, 4 perguntas. A primeira: quem escreveu? A segunda pergunta: para quem escreveu? A terceira pergunta: qual o contexto em que ele escreveu? E a quarta pergunta: o que ele escreveu? Então, irmãos, a primeira pergunta é: quem escreveu? Qual é a primeira pergunta, igreja? Qual a segunda pergunta? A terceira pergunta, qual o? E por fim, a quarta pergunta: o que? Glória a Deus por isso. Então são 4 perguntas e vamos tratar essas perguntas aqui ao longo da ministração. Irmãos, a primeira pergunta nós já conseguimos ter a sua resposta já no capítulo de número 1 e no versículo de número 1. Corra os olhos aí na sua Bíblia e veja, já que a primeira pergunta é: quem escreveu? Veja o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo de número 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, a primeira pergunta nós já temos a resposta. Essa carta foi escrita por Paulo. Essa carta foi escrita por quem, igreja? E no primeiro versículo nós já temos a segunda resposta também. Veja a continuidade do versículo: aos santos que estão em e fiéis em Cristo Jesus. Permita-me aqui na segunda pergunta pontuar algo bem interessante. Perceba que Paulo ele dá à igreja tecnicamente 2 localizações. A igreja está em Éfeso, mas também está em Cristo Jesus. Paulo diz que a igreja está num lugar terreno. Qual o nome do bairro aqui, meu pastor, por gentileza? Centro. Se fosse uma carta destinada a esta igreja, seria a igreja do Senhor que está no centro e em Cristo Jesus. Então Paulo ele faz questão, e ele sempre pontua isso em todas as suas cartas, para nos dizer que a igreja tem uma localização terrena, neste caso em Éfeso, mas a igreja também tem uma localização espiritual, neste caso em Cristo. E entenda, estar em Éfeso é estar inserido numa cultura, é estar inserido na terra, é estar inserido numa geografia, e quase sempre o estar em Éfeso vai lutar para nos arrancar de estarmos
em Cristo. Mas perceba, o apóstolo faz questão de dizer: vocês estão em Éfeso, mas são fiéis em Cristo Jesus. Perceba, é como se Paulo estivesse dizendo que a igreja está em Éfeso, mas não terminará em Éfeso. Eu vou repetir: a igreja aqui está no centro, mas não terminará no centro, porque Éfeso vai tentar nos arrancar das regiões espirituais aonde estamos. Mas se nos mantermos fiéis a estar em Cristo, nós cremos que um dia estar em Cristo vai nos arrancar de estar em Éfeso. Vou repetir: estamos no ambiente terreno. E eu sei, tem gente que não gosta de crente, tem gente que não gosta de culto, tem vizinhos que querem que a igreja feche. Não tem problema, deixe eles não gostarem, porque daqui a pouco eu creio que a trombeta toca, a igreja vai subir e estaremos com o Senhor. Então estamos, entenda a analogia, é claro, estamos em Éfeso, mas o nosso compromisso não é com Éfeso, porque nós somos fiéis em Cristo Jesus. Então Paulo é o autor para a igreja que está em Éfeso. Logo precisamos entender o contexto dessa igreja, o porquê é que Paulo é motivado a escrever essa igreja. Inclusive, tratando o contexto, essa é bem conhecida como uma das cartas da prisão. Paulo escreveu, e particularmente, eu sou fã do apóstolo Paulo, Paulo escreveu cartas de incentivo enquanto estava preso. As cartas da prisão são como, por exemplo, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo escreveu estando preso. E permita-me, não querendo fugir do tema, mas uma das cartas que eu gosto muito é a carta de Filipenses, porque é chamada de carta da alegria. Irmão, só que perceba, carta da alegria, o que eu vou imaginar quando eu penso numa carta da alegria? O camarada escreveu na praia, numa rede, tomando água de coco, e falou: estou tão feliz que eu vou escrever uma carta. Mas a carta que é intitulada Carta da Alegria foi escrita por alguém que foi arrebentado e está preso. E sabe qual é o contexto da Carta da Alegria? Sei que eu posso parafrasear a Paulo diante de Filipenses. Irmãos, não fique triste por mim não, eu estou muito feliz. Deus é tão bom comigo que quem me prendeu nunca ia pisar na igreja. Aí Deus me escolheu para apanhar, ser preso e pregar para eles. Então veja que grande porta Deus me abriu. Irmão, veja a essência do evangelho. A essência do evangelho é relatada em Atos, quando pegaram Pedro, deram uma surra em Pedro, como minha mãe dizia, apanhou mais do que mala véia para largar poeira. Depois dele apanhar, olharam para Pedro e falaram assim: é só parar de pregar desse nome. Quer dizer, para de apanhar, é só parar de anunciar esse nome, que você não mais apanha. Mas Pedro, eu gosto de uma citação de Charles Swindoll dizendo que antes mesmo que o sangue estancasse, antes mesmo que as feridas fossem saradas, Pedro já estava na praça pregando novamente a palavra de Deus. Pedro, enquanto sangrava, olhou para o seu companheiro e sorriu e disse: somos dignos de apanhar por ele, somos dignos de sofrer por ele. Então, irmão, estamos numa imersão bíblica. Chega de irmãos com picuinha: não vou mais para a igreja porque não falaram comigo, não gostei da cor da camisa, não gostei de quem solou o hino. Irmão, nós temos que ser dignos de sermos odiados pelo mundo e ainda assim estarmos enraizados na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Então ele está preso, irmão, mas mesmo preso, ele está fortalecendo os irmãos. Mesmo preso, ele está dizendo assim: eu estou no melhor lugar. Porque, irmãos, entenda isso e receba esta palavra: melhor estar no olho do furacão, no centro da vontade de Deus, do que estar em terra firme, fugindo da vontade de Deus. Está preso, mas está exatamente onde Deus queria que Paulo estivesse. E sabemos bem que para os santos propósitos de Deus, tudo corrobora, irmão. Ai. Irmão, nenhuma prisão parava Paulo. Embora a segunda carta de Paulo a Timóteo não faz parte desse rolo dessas cartas da prisão, porque nessas cartas aqui citadas, Paulo estava preso, mas seria solto novamente. Mas quando nós lemos a segunda epístola de Paulo a Timóteo, Paulo sabia que ia morrer. Irmão, Paulo tinha convicção que ia morrer. E preste atenção, o que é que Paulo vai falar para um jovem que está solto? Paulo está preso. Paulo está o quê, igreja? Paulo está o quê? Mas Timóteo está solto. E perdoe-me uma expressão chula, talvez só usa lá no Jardim Ângela: se Paulo ou o evangelho fosse uma farsa, Timóteo não está solto? Paulo não vai escrever uma carta para Timóteo? Sabe o que Paulo tinha que escrever? Timóteo, para de pregar que aqui deu ruim.
Para de pregar, que esse negócio de pregação aqui acabou me matando. Minha cabeça foi posta a prêmio. Para, Timóteo, não dá não. Olha minhas prisões. Mas quem já leu a segunda carta de Paulo a Timóteo entende que foi exatamente o contrário. Paulo sabe que vai morrer. E a carta de 2 Timóteo não é uma carta fúnebre, não é uma carta de pesar, não é uma carta melancólica. Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, aguenta firme aí, que eu estou melhor que você, porque eu acabei a carreira, eu cumpri meu ministério. Timóteo, cumpre o teu ministério como bom soldado de Cristo. Irmãos, temos que crer que Paulo tinha uma convicção tamanha, que Paulo sabia que a morte não era o fim, a morte não acaba com o cristão, porque somos debaixo de uma palavra do Senhor Jesus Cristo: quem crê em mim, ainda que morra, este viverá. Então, irmão, que nos matem pela nossa fé, mais vale padecer pela fé do que viver como um fugitivo do chamado. Então Paulo escreve cartas na prisão. E focando aqui em Efésios, qual o contexto? Quando nós lemos, irmãos, Atos capítulo de número 19, nós vemos uma região problemática, uma região pautada em feitiçaria, bruxaria, misticismo, sincretismo e todas as religiões envolvidas ali. Irmãos, entenda, em Éfeso tinha um templo da grande deusa Diana, que era uma das maravilhas do mundo antigo. Em Éfeso tinha um templo de um deus chamado Baco. Você não é obrigado a isso, mas quem gosta de cultura grega como eu, sabe que o deus Baco também é chamado de Dionísio. E olha que interessante, as palavras ao longo dos anos vão perdendo o seu valor original, né? Mas o deus chamado Baco, e quem participava do culto ao deus Baco, participava de bacanais. E quem participava de bacanais era chamado de um cara bacana. Então bacana era quem participava de bacanais ali. Então entenda, o culto em Éfeso tinha um culto da deusa Diana, tinha um culto do deus Baco, que era o deus do vinho. Então lá no culto do deus Baco, que era o deus do vinho, eles eram obrigados a beber vinho, para supostamente entender que quanto mais embriagados, mais cheios do vinho, mais Baco se manifestaria, mais Baco estaria feliz com ele. Então literalmente eram cultos de orgia, promiscuidade, cultos de profanação. Não obstante a isso, quem ainda está comigo, diga amém. Não obstante a isso, em Éfeso também tinha uma vasta biblioteca com livros místicos, como nós vemos que após conversão de alguns, esses livros foram queimados pelos mesmos. Mas lá tinha todo tipo de livro de misticismo, de bruxaria. E aqui permita-me colocar um adendo. Irmão, cristão não pode crer nesse tipo de coisa. Irmão, sei que tem ótimos pastores aqui, dá uma ira santa quando a gente vê um nosso membro, um cristão que a gente disciplina. Aí tu vai lá na bio do Instagram dele, cristão e de câncer, cristão e de capricórnio. Ô irmão, tu decide, ou tu é cristão ou tu é de lá, irmão. Porque o cristão não acredita em nada dessas coisas, irmão. Não é que o astro diz isso, o astro diz aquilo, que mané é astro? Eu creio no Deus que criou todos os astros. Então entenda, por que irmão, que eu vou consultar qualquer outro se eu tenho Deus Todo-Poderoso? Sabe o que a Bíblia diz para nós darmos glória a Deus aqui? Isaías 46, versículo 10. Eu, o Senhor, anuncio o final no começo e falo das coisas que nem aconteceram ainda, como se já tivessem acontecido. Sabe o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 2? Um dos motivos do cativeiro do povo para irem para a Babilônia, sabe qual foi? Jeremias 2, está escrito: o meu povo abandonou a mim um manancial de águas vivas e foram atrás de cisternas rotas. Sabe o que é cisterna rota? É cisterna furada, é cisterna que não comporta água. Jeová estava dizendo o quê? O meu povo tem a mim, o Deus eterno, o Deus poderoso e o Deus fiel, mas preferiram abandonar essa manancial, ir atrás de falsos deuses que não podem revelar nada, que nem sequer existem. Mas ainda bem que numa igreja que ainda tem imersão bíblica, ainda bem que numa igreja que ainda preza pela palavra, aqui nós não nos contentamos com cisterna rota, aqui nós temos um manancial de águas vivas. Nós temos, aleluia. Irmãos, então entenda, Deus é o suficiente para nós. Eu gosto muito de uma citação de Agostinho de Hipona, que ele diz o seguinte: Senhor, o Senhor nos criou para ti, e a nossa alma só vai repousar quando repousar em ti, porque não há outro descanso a não ser em ti. Tozer, falando sobre a maravilhosa graça, ele diz o seguinte: olha, um Deus que é tudo, revelou-se para nós que somos nada, e ainda assim resolveu ser o tudo de quem é nada.
Ele é suficiente, irmão. Oh, Espírito Santo. Oh, há uma graça dele aqui sobre esta tarde, irmão. Oh. Então, queridos irmãos, a suficiência de Deus também vai ser pautada nesta carta. Alguns chamam até de carta gêmea com a carta de Colossenses, porque enquanto Colossenses, Paulo escreve tratando Jesus como cabeça da igreja, em Éfeso ele escreve tratando a igreja como corpo desta cabeça, a igreja como corpo de Cristo. Então, entenda comigo, o que Paulo vai tratar ao longo desta carta, uma vez que foi explicado aqui a falsa espiritualidade entre aqueles moradores de lá, eles tinham muitos tipos de culto. Tinha culto da deusa Diana, culto do deus Baco, culto de mitologias gregas. Mas, irmãos, como eu digo lá no Jardim Ângela, essa aqui é para tu dar glória a Deus. Irmão, o templo da deusa Diana era lindo, era maravilhoso, era uma das maravilhas do mundo antigo. E quem ia para Éfeso tinha que passar por lá, porque queria, irmão, era um ponto turístico. Tinha haja vista Demétrio, um homem que ganhava dinheiro vendendo esculturas, vendendo citações do templo da deusa Diana. Só que olha isso aqui, o evangelho chegou em Éfeso. E quando o evangelho chegou em Éfeso, irmão, não tinha igreja bonita como essa. Não tinha uma acústica como essa. Eu vi que tem professores de teologia aqui e sabe-se que lá não era templo como esse. As igrejas era casa, irmão. A pessoa se converteu, abriu a igreja dentro da casa dela. Só que sabe o que eu fico pensando, irmão? O templo de Éfeso era lindo. E era um templo pautado também em conhecimento e administração. Agora veja, o evangelho chegou lá em Éfeso. E daqui a pouco, se o culto da deusa Diana tinha lá seus 2.000 membros, aí o evangelho está sendo pregado. Aí no outro culto, 1.800. No outro culto, 1.700. Aí quem está na administração, o que está acontecendo? Para onde que esse povo está indo? Para quem que nós estamos perdendo? Não, é que tem uns homens cheios do Espírito Santo de Deus aí, pregando a palavra na rua. Então vejam, o que os membros que saíram do templo da deusa Diana, o que eles acharam de tão atrativo? Vê aonde que eles se reúnem. Vê se lá tem um ar-condicionado melhor que o nosso. Vê se lá tem poltrona melhor que a nossa. Vê se lá tem uma acústica melhor que a nossa. Eu fico pensando, é a resposta que foi dada. Uma licença poética apenas, tá bom? Não, a acústica não é melhor que a nossa, não. E onde que é o templo? O templo é na casa da irmã Maria lá, a casa de 2 cômodos lá. E o que eles têm que nós não temos? Nós temos mais ouro que ele? Temos. Nós temos uma melhor acústica que ele? Temos. Nós temos um cenário mais bonito? Temos. Então o que é que eles têm que nós não temos? Certamente alguém responderia, nós temos mais ouro, nós temos mais prata, mas eles têm o levanta e anda, eles têm poder na cabeça, eles têm o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, deixe-me dizer algo que eu sinto queimar na minha alma aqui, que Deus nos capacite para ter cada vez uma melhor cadeira, uma melhor acústica, mas isso não é a totalidade. Deus não unge cadeira, Deus não unge microfone, Deus não unge bateria, Deus não unge teclado, Deus unge tecladista, Deus unge baterista, Deus não unge objetos, Deus unge almas. Ai. O que é que eles têm lá então? Tem Jesus. O que é que você tem de mais interessante para ofertar para alguém, irmão? Se você é bem sucedido, glória a Deus por isso. Mas que miserável homem você será se você disser que o que você tem de melhor para ofertar a alguém é o teu dinheiro, ou é o teu carro, ou é a tua mansão. Você é um homem miserável. Mas se você disser, embora eu tenha um carro, embora eu tenha uma mansão, o que eu tenho de mais precioso não é composto por ouro, não é composto por prata, a traça não corrói, o ladrão não rouba. O que eu tenho de mais precioso é Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, com todo o carinho do mundo, diga para esse irmão, Jesus é o suficiente. Se ele estiver meio assim, cochiloso, dormindo, né? Então fala para ele acordar mesmo. Diga, Jesus é o suficiente. Ai. A suficiência do evangelho é essa, irmão. Saquearmos o inferno e povoarmos o céu com as armas de Deus. Nós moramos numa região do Jardim Ângela, próximo onde nós moramos, tinha uma boca de fumo. Inclusive um rapaz, um amigo meu, ele vendia drogas lá. Mas o evangelho chegou lá. Aí ele se converteu. E no crime, eu não sei de linhas gerais, mas eles até aceitam quando a pessoa se converte. É uma das formas de poder sair, né? Se converteu e saiu. Só que tem um X da questão, irmão. Você já percebeu alguém cheio e convertido? A água jorra, ele não consegue ficar parado.
Aí daqui a pouco o lugar que ele traficava, ele começou a pregar. E tu crê nisso aqui? A boca de fumo começou a render menos. E aí foram levantar para saber o que estava acontecendo. E alguém disse: perdemos o nosso melhor vendedor. E o dono, o gerente lá falou: perdemos para quem? Vamos atrás e vamos buscar. É que para quem a gente perdeu, a gente tem autoridade de entrar lá dentro e tirar ele de lá, não. Perdemos para quem? Para Jesus. Ele aceitou a fé. E está pregando para quem vinha comprar droga aqui. E o pior, segundo eles, é claro, o pior para eles, melhor para nós. E eles estão aceitando a fé porque disseram o quê? Deus deu jeito nesse cara que era ruim. Deus deu jeito nesse vendedor. Então eu quero esse Deus que dá jeito em quem não tem jeito. Isso é o poder do Evangelho. Aleluia. Irmãos, entenda, se você está em Éfeso e em Cristo, você é obrigado a impactar Éfeso. Se você está nele e está na terra, aonde você tem impactado? Quem você tem mudado? Estamos em Cristo, e estar em Cristo é orar: venha a nós o teu. Eu não vou para o reino dele se eu não oro para que o reino dele venha primeiro no meu coração. Essa oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, significa que: Pai, me governa a tal ponto que as pessoas vão ver o teu governo dentro de mim. Me governa a tal ponto que as minhas atitudes vão revelar que aqui eu sou forasteiro, que aqui eu sou peregrino. Revele-se através de mim e em mim para as pessoas. Irmãos, vocês acreditam em profecia aqui? Eu tenho uma da parte de Deus para quem pode levantar uma das suas mãos. Esta igreja, esses irmãos que estão aqui, será ponte de Deus para o perdido. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Você será ponte de Deus para o perdido. Você está em Éfeso, você está no centro, você está em São Caetano, mas você também está em Cristo Jesus, e Ele vai te dar armas para a guerra. Ai, ai, oh, Raeneriosia. Precisamos ser ousados na pregação. Deus não quer métodos melhores, Deus quer ousadia no espírito. Então a igreja foi crescendo lá. Mas, irmãos, é notável que, se a igreja está crescendo, ainda mais na cidade de Éfeso, vai ter confusão. Vai ter gente que não gosta do crescimento da igreja. Se nós, irmão, com toda, até porque é uma conferência bíblica, #desabafo, né, meu pastor? Sabe qual que é o problema? Tem gente que é assim: não, irmão, segundo a Bíblia, Deus levanta mestre, Deus levanta doutor, temos professor de teologia, temos professor de escolas dominicais, temos ensinadores. Sabe o que me dá uma ira santa? Dos nossos, repostam o Instagram, hoje em dia tudo é repostado, né? Irmão, ímpio falando de Deus, querendo ensinar a igreja de Deus como tem que ser feito. Aí esses dias uma cantora falando de Deus, e olha o que ela falou: os crentes acham que só eles são filhos de Deus, como se eles pudessem fazer o DNA para saber que eles são filhos de Deus. E pior, crente repostando. Irmão, Jesus foi crucificado e odiado pelo mundo. E se nós somos servos dele, não tem como ter amiguinho, é amizade. O mundo vai nos detestar mesmo, o mundo vai nos odiar mesmo. E para essa cantora que falou, eles acham que tem o DNA, temos sim. João capítulo de número 1, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Esse dia, até rapper hoje está querendo ensinar o povo de Deus como se portar. Irmão, nós não precisamos de rap para nos ensinar. Nós não precisamos de funkeiro para nos ensinar. Essas bocas profanas e sujas não vão ensinar a igreja, porque pela Bíblia o Deus da igreja levanta mestre, levanta doutor, levanta pastor. Nós não vamos nos curvar a este sistema imundo. Aleluia. Então a igreja que está em Éfeso avança, mas obviamente vai criar caos, porque o inferno não gosta de perder, vai ter retaliação. Tanto é, irmãos, que em Éfeso, pautado esses livros místicos, templos e tudo, comprou briga com o demônio, irmão. Por isso que Paulo ele vai tratar acerca disso. Agora veja que interessante, Paulo no capítulo de número 1, sabendo que comprou briga, principado, potestade, hoste do vil tentador, demônios.
E nós não podemos negligenciar o mundo espiritual. Ele é real, irmão. E causa impacto em nós. Você já leu o livro do profeta Daniel? Como, por exemplo, no capítulo 10, ele teve revelações espirituais. Ele falou, a carne não aguentou. O mundo espiritual afetou tanto o mundo natural que até a carne ficou trêmula. É um mundo espiritual de fato e existe. E há uma guerra sendo travada para que não estejamos aqui. Há uma guerra sendo travada para que o teu marido, o teu filho, o teu esposo não se converta. Há uma guerra invisível. E esta guerra invisível é mais importante do que guerras visíveis. Existe um ambiente espiritual atuante sobre a nossa cabeça. Mas veja que interessante, para que você como eu possa dar glória. Embora tenha principado, embora tenha potestade, embora tenha demônios que vão lutar contra nós, dado o cenário de Éfeso, que tinha muitos templos, muitos principados, muitos demônios, mas Paulo escreve no capítulo 1, versículo de número 21, e olha isso aqui para você dar glória a Deus comigo. Tem principado, tem potestade, tem demônio, tem, mas sabe quem é Jesus? Sabe quem ele é? Sabe o que o nome de Jesus é? Olha o versículo 21, acima, irmão, vou ler isso aqui para você dar glória a Deus comigo, acima de todo principado, acima de todo poder e potestade, acima de todo domínio e de todo nome que se nomeia, não só agora, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O que Paulo está dizendo é, vai ter demônio, mas o nome de Jesus é mais poderoso, vai ter principado, mas o nome de Jesus é mais poderoso, o inferno vai se levantar, mas o nome de Jesus é mais poderoso. Oh, irmão, você recebe isso? Há poder no nome de Jesus. Ah, meu pastor, há poder no nome de Jesus. Eu declaro, há poder no nome de Jesus. Ai. Diga comigo, há poder. Mais forte, diga, há poder no nome de Jesus. Oh, irmão, você pode repetir comigo, diga, na minha casa há poder, na minha família há poder, no meu ministério há poder, nos meus negócios há poder no nome de Jesus. Sabe o que é ter poder? Eu tive um grande professor de teologia, ele dizia, Felipe, Deus está na Bíblia, mas nós temos que crer na Bíblia e também tirar o Deus da Bíblia e colocar na prática. Cremos que Ele ainda opera em nossos dias. E lembro-me muito bem, quando jovem, tinha uns 18 anos de idade, ganhamos para Jesus um rapaz que era de outra religião. E por ser de outra religião, toda a família dele o era. Irmão, mas Jesus é poderoso. Quando ele se converteu, ele falou assim, olha, vocês podem fazer 3 quartas-feiras lá em casa de oração? Eu falei, posso. Aí ele era meio neófito, estava começando, 18 anos. Ele falou assim, só que aonde eu frequentava, não gostaram muito que eu aceitei a Jesus, não. E falou que quem for lá em casa vai comprar briga com eles. Chamei uns 10 jovens na época de oração, um grupo tínhamos de oração. Fomos para a casa dele, e eu não entendo muito sobre isso. Eu sei que tinha, irmão, estátua, tarô, um monte de coisa estava lá. E ele falou assim, eu tenho coragem de jogar tudo isso fora. Só que eu ainda estou com medo, porque vai ter retaliação, os espíritos vão vir contra mim. Aí ele falou para mim, joga fora aí, Felipão. Mas quem jogar fora vai estar comprando briga. Como eu estava com os 10 jovens, eu falei, não vou comprar sozinho não. Cada um pega uma coisa aí, vamos tudo jogar fora. Jogamos tudo fora, irmão. A mãe dele ainda era desta outra religião. Ela permitiu orarmos, só que ela ficou furiosa. Após a oração, chegou em casa, tudo tinha sido jogado fora. E diante de tanto objeto que tinha, irmão, tirou tudo. Só ficou uma Bíblia aberta. Aí ela falou assim, olha, eles podem vir na semana que vem orar de novo. Próxima quarta, estávamos lá, oramos ao Senhor, culto muito bonito na casa dele, quebrantamento. Faltava a última quarta. Na última quarta, ele falou, minha mãe falou que vocês podem ir de novo, mas dessa vez ela quer participar da oração. Bom, essa é para tu dar glória a Deus comigo. Aí a mãe dele chegou, nós fizemos o círculo da oração ali, evangelista Denilson, e estamos orando, né? E quando nós estamos orando, eu tenho um cunhado muito cheio do Espírito Santo. No ciclo da oração, por isso, irmão, que o que não se entende, eu não toco. No ciclo da oração, ele saiu, foi num lugar à parte da casa e começou a fazer isso aqui. Há poder no nome de Jesus.
e pisava, irmão, era aquele barulho. E o menino que nos recebeu caiu de joelho no chão e começou a chorar compulsivamente. A mãe do menino era branquinha, ficou vermelha igual um pimentão, não sabia disfarçar a ira. E ele falou assim, ele me chamava de Lipe, e falou assim, Lipe, o que está acontecendo? Aí eu falei para ele o que todo pentecostal fala, eu falei, é mistério. Aí ele falou, não, quem não está entendendo é você. Aí eu falei, então me explica. Ele falou assim, as 2 quartas-feiras que vocês vieram aqui, minha mãe continuou indo lá na outra religião, supostamente, sei que os irmãos entendem minha fala. E indo lá, o dono daquela, o cabeça daquele centro, o cabeça daquela religião, então, falou para mim assim, pode ficar tranquilo. Eles vão fazer o último dia de oração na quarta? Então na terça-feira eu vou lá. E ele me contando enquanto o mistério estava acontecendo. Ele falou, só que você não sabe, eles vieram aqui na terça, alguns homens de lá vieram, disseram que fizeram um trabalho. E a fala do dono do lugar lá foi o seguinte, quando esses moleques vierem orar aqui amanhã, eu acabei de consagrar uma entidade aqui para colocar uma névoa sobre a oração, e eles vão sentir medo enquanto estiverem orando. Mas tem um porém, não deixe ninguém, até a oração deles acabarem, pisar ou passar por aqui, porque aqui vai ter um guia, aqui vai ter um principado, que vai estar bloqueando, vai estar colocando medo neles. Mas vocês não sabiam disso, minha mãe não pisou aqui ontem, eu não podia pisar aqui ontem. Aí esse rapaz magrinho, que não sabia de nada, saiu do meio da oração, foi no lugar que esse principado estava, e está lá declarando, há poder, há poder, há poder, você crê que numa conferência Jesus renova? Há poder, há poder, há poder. Esse nome está acima de todo nome. Sabe o que é vencer principados, irmão? Nós precisamos entender o mundo espiritual, cremos que ele existe, mas maior é aquele que está conosco. Vigia, irmão, tem crente que vê uma obra na rua, desvia, faz o sinal da cruz. Há poder no nome de Jesus, irmão, há poder no nome. Quer ver, alguns irmãos pediu ajuda à igreja a vida toda, o pastor, estou na prova, me ajuda, aí Deus abençoou. Aí tem irmão, que se é por timidez, tudo bem, mas tem irmão, não vou contar a benção não, porque vai que vão invejar. Irmão, o abençoado passou prova a vida inteira, a igreja ajudou em oração, aí Deus fez, ele não vai falar o que Deus fez? Com medo de inveja? Irmão, testemunha mesmo que Deus fez, anuncia mesmo que Deus fez. Mas e a inveja? Pelo amor de Deus, irmão, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Este nome é tão poderoso, que eu costumo brincar, e entenda a minha fala, a primeira alma que Deus me deu a graça de ganhar, foi a minha mãe. Está o Mateus aqui, minha mãe, ela frequentava, era pagã para todo tipo de coisa. E um dia, ela estava num terreiro, bateu lá um tambor, e a mulher disse para minha mãe o seguinte, minha mãe não sabia, está grávida, minha mãe não sabia que estava distante de mim, coloca o nome de Maria Padilha, porque vai servir aqui neste lugar. Minha mãe foi para casa, bom, eu creio muito no que eu vou falar aqui, uma irmã do ciclo de oração, falou para minha mãe, está grávida, falou, opa, já ouvi isso, mas é um menino, e vai ser pregador da palavra de Deus. Aí, irmão, minha mãe ficou com isso na cabeça, né? Menino ou menina? Se for menina, falou que vai chamar Maria Padilha. Agora é para toda a glória, meu irmão. Mas se for menino, tem um nome na Bíblia que eu gosto, Felipe. Se for menino, vai chamar Felipe. Antigamente, né, 29, 30 anos atrás, não era tão fácil fazer ultrassom como se é hoje, né? Então fez 2 ultrassom, não deu para saber. E aí minha mãe falou, só vou saber no dia que o menino nascer, ou a menina nascer. Então em 26 de outubro, irmão, minha mãe conta que o médico falou, mãe, nasceu saudável, e é um menino. Minha mãe aceitou Jesus, hoje continua salva pelo poder que há no nome de Jesus. Então não tenha medo. Irmãos, com todo o carinho do mundo, olhe para esse irmão e para ele, não tema. Não, irmão, dá uma assustada nele, sabe assim? Eu não sei se aqui, São Caetano, né? Profeta tem cara de profeta. Se tiver, faz uma cara de profeta para ele aí. Diga, não tema. Principado, potestade, não tema demônios. Maior é aquele que te chamou para a guerra. Maior, irmão, perdoe-me se você não crê, mas Deus vai colocar uma labareda na tua cabeça, que aonde você pisar, o céu pisa contigo. Aonde você levantar a tua mão, o céu levanta contigo. Anuncie o nome dele. Aleluia!
Tratando ainda o capítulo 1, Paulo vai falar do mecanismo da salvação, pautado na Trindade. Você que faz as tuas anotações, perceba, do capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6, Paulo revela que a salvação é projeto do Pai. É projeto de quem, igreja? Do capítulo 1, do versículo 7 ao versículo de número 11, Paulo revela que a salvação foi executada pelo Filho. Foi executada por quem, igreja? Capítulo 1, versículo 13 ao versículo 14, Paulo ensina que a salvação foi selada pelo Espírito Santo. Foi selada por quem, igreja? Então veja a Trindade trabalhando na salvação. Na salvação o Pai projetou, o Filho executou e o Espírito Santo nos convence e nos sela. Então entenda, irmão, o Pai projetou a tua salvação, o Filho executou na cruz do Calvário a tua salvação, e o Espírito Santo te convenceu acerca da salvação. Então deixe-me dizer uma coisa que eu acho maravilhosa. O Dr. Tozer, ele diz o seguinte: salvação não é sobre o meu mérito, salvação não é sobre o que eu posso fazer. O meu máximo diante de Deus é pó sobre pó. A salvação que eu mais posso fazer de nobre para me salvar é inútil. A salvação é pautada em um critério, e o critério é a graça de Deus. A graça de... Você foi achado por essa graça, irmão? Você foi achado por essa graça? Agora eu vou ver quem é quem, irmão. Porque às vezes a gente fala graça. Sabe quem éramos nós antes da graça, irmão? Mentiroso, barraqueira, encrenqueira, bravo. Mas aí a graça te achou. Então a salvação é pautada em Deus, executada em Cristo e selada pelo Espírito. Veja o que Paulo diz no capítulo de número 1, versículo 13: em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados. Diga comigo, selados. Melhora isso, diga selados. Esse termo, meu pastor, selado, eu acho bem interessante, porque naquela época, obviamente, muito tempo antigo, não tinha código de barra, né? Hoje tu bipa lá, código de barra, tá tudo certo, né? Então o selo era mais importante do que isso é hoje. Preste bem atenção nisso aqui. Existiam muitas embarcações. E como era feito? Por exemplo, se eu tenho uma mercadoria, e eu quero entregar essa mercadoria para o presbítero... Me fugiu o nome, me perdoe? Eduardo, para o presbítero Eduardo, olha isso aqui. A mercadoria está nessa região, e eu quero enviar a barco, comércio, seja como for, lá para o presbítero Eduardo. Só que quando essa mercadoria fosse desembarcada, precisava saber de quem era essa mercadoria, para quem era essa mercadoria. Então essa era a importância do selo. Entenda, pega a mercadoria e sela ela. Quando a mercadoria chegasse no destino final, chegasse no endereço, quem fosse mexer nas mercadorias, o selo ia revelar quem é o dono e só quem está autorizado a mexer naquela mercadoria. Você já está entendendo? Então o selo era um ato de separação, posse, e só podia mexer na mercadoria quem o dono do selo autorizasse. Então vou repetir, olha o que Paulo diz: porque vocês creram, agora vocês são selados pelo Espírito. Sabe o que ele está dizendo? Olha, antes qualquer um podia mexer e causar, antes o inimigo podia fazer bagunça, mas no dia que você levantou tua mão cansada e aceitou a Jesus Cristo, você foi selado com o Espírito Santo. E perdoe-me dizer rasgado para alguém entender, se tiver alguém doido igual eu aqui, depois que ele te selou, ninguém toque você se ele não permitir. Depois que ele te selou, o mundo espiritual, aonde você pisa, fala: eu queria matar ele, mas não posso. Por quê? Está selado, ele tem um dono, ela tem um dono, ela pertence a alguém. Então nós estamos selados nele. Ter o Espírito Santo é tão bom, que veja o que ele diz no capítulo 1 e no versículo 14, acerca do Espírito Santo, o qual, diga comigo, é penhor. Melhora isso, é o penhor da nossa herança. Sabe o que significa isso, irmão? Penhor. Exemplo, nosso pastor tem um vasto comércio, comprei algo lá e falei: pastor, esqueci o dinheiro em casa. E o pastor não vai sair no prejuízo, né? Fala assim: deixa alguma coisa de valor aí, um penhor, que prova, e aqui vocês vão dar glória a Deus comigo, que prova que você vai voltar. Aí eu falei: pastor, vou deixar um documento, vou deixar meu celular, vou deixar a chave do meu carro. Então quando o pastor pega isso, isso torna-se um penhor. E o que esse penhor quer dizer? O dono disso aqui
Deixou o penhor aqui para provar que ele vai voltar. Só que o texto está falando do Espírito Santo, irmão. Deus deixou o Espírito Santo como penhor da sua herança. Quem aqui tem o Espírito Santo? Deixa eu ver. Agora veja que interessante. Quem aqui tem saudade do céu como eu tenho? Levanta a mão, deixa eu ver. Só que eu vou complicar e depois eu descomplico, não é? Você não pode ter saudade de um lugar que tu nunca foi. Tu pode ter desejo de conhecer. Saudade é de onde tu já pisou. E como é que explica isso? Por exemplo, eu nunca fui para a Bahia. Eu não tenho saudade de lá. Mas eu tenho desejo de conhecer lá. Mas todo mundo aqui, nós cantamos. Nós temos saudade do céu. Mas como é que tu tem saudade do céu, irmão? Só tem uma explicação lógica então. Porque dentro de você tem algo que é de lá. Ai. Ai. Esse algo que é de lá, clama dentro do teu coração, aí vem para os teus lábios. E o que é que o Espírito clama? E o que é que a igreja clama? É Maranata, vem, vem. Eu tenho saudade de um lugar que eu nunca fui, porque o Espírito que habita em mim testifica desse lugar. Então ele é o penhor. E o que ele fez conosco? Veja, capítulo 2, e eu sou fã disso aqui, versículo 1, que o Espírito Santo fez pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Olha o versículo 3, entre os quais todos nós também andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Essa carne não glorifica a Deus. O que Paulo está dizendo é, quando Deus nos achou, a gente era sujo, a gente estava perdido, fazia a vontade dessa carne. Irmãos, entenda bem a minha fala, não quero ser pesado. O Evangelho, o Espírito Santo, não melhora você, ele mata você e faz você ressuscitar para a glória de Deus. Não existe uma versão melhorada do Filipe antes da conversão. Aquela versão morreu. Não existe mais aquela versão. Não existe um upgrade. Não existe uma melhoria. Deus quer matar você naquela antiga versão, para que essa nova versão você possa dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, a igreja é o único lugar do mundo que pode dizer: no dia do velório também é o dia do nascimento. Como assim? Vamos pensar alguém que não entende esse termo? Está indo para onde? Para um sepultamento. Está indo para onde? Para um nascimento. É doido, hein? É que está falando? Vai para o sepultamento, para o nascimento? Não, mas como é que é? Quem é que é batizado nas águas? Deixa eu ver quem é batizado nas águas. Quando tu foi batizado lá, né? O mundo diz assim: morreu um encrenqueiro, acabou de morrer. Morreu um alcoólatra. Morreu uma briguenta, morreu um cara que mexia com a polícia, morreu. Aí a igreja do outro lado responde: nasceu um evangelista, nasceu um pastor, nasceu um obreiro. Então entenda, com Deus, irmão, novidade de vida. Aquelas práticas não fazem mais parte de nós. E aí Paulo diz assim: em outro tempo eu era isso, agora não sou mais. Então quem você é agora depois da conversão? Veja o que ele diz no capítulo 2, no versículo de número 5. Estando nós aí mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, aquele homem imprestável morreu. E essa versão aqui agora vive para a glória de Deus. Irmão, quem tem o Espírito Santo vai concordar comigo. Billy Graham dizia o seguinte, meu pastor: o velho homem sabe nadar, o miserável sabe nadar. Ele vem tentar. Em outro tempo, alguém te dava uma fechada no trânsito, você já abaixava o vidro e xinga, e aquela coisa toda. Em outro tempo, alguém postou, você fala: ela vai ver o que é indireto agora. Agora segura o textão no WhatsApp que eu vou postar. Agora ela vai ver a minha discussão agora. Isso é em outro tempo. Aí agora quem tem o Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo faz? Abaixa a tua bola. Não discute. Não, mas Espírito Santo, quem coordena a sua vida? Suas emoções ou sou eu? Não faz nada. Tanto é verdade que, a título de introdução a esse tema, Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, mais em específico no capítulo 10, irmão, sabe aquele de pessoa que quer matar o outro na unha? Que fala, aí quando você explode, fala: está vendo? Ele diz que é crente. Ela diz que é crente. Paulo em Corinto tinha muito problema com os irmãos de Corinto. Os irmãos de Corinto chegaram a dizer que, no capítulo 10, Paulo não tem nem presença física. Paulo é bom por carta.
Aí Paulo ficou sabendo. Então eles estão esperando uma resposta de Paulo nesse nível baixo, nesse nível chulo. Vamos ver o que Paulo vai falar. A gente provocou tanto ele que agora ele vai explodir. Irmão, mas Paulo era fera demais. Sabe o que Paulo escreveu para quem está afrontando ele, para quem está duvidando ele, para quem está falando com palavras de baixo calão sobre ele? Olha a resposta de um homem de Deus. Capítulo 10, ele escreveu o seguinte, ó: embora eu sou homem, como vocês também são homens, eu não luto com as armas de vocês. Eita. Eu luto com as armas de Deus, que são poderosas para destruir qualquer fortaleza do inimigo. Paulo está dizendo, eu não luto mais dessa forma. Se você luta com intriga, eu não sei lutar com intriga. Se você luta com acusação, eu não sei lutar com acusação. Se você luta com fofoca, eu não sei lutar com fofoca. As minhas armas são outras. Em tempo de guerra, cada um saca a arma que tem. Eu vou repetir, em tempo de guerra, cada um saca a arma que tem. Você já percebeu, irmã? Você já percebeu, irmão? Você não sabe discutir não desse jeito. Aí tu pede uma discussão acalorada, aí é lá na hora do banho, no banheiro, se eu tivesse falado aquilo, eu tinha ganhado a discussão. Ah, por que eu não falei aquilo? Porque tua arma não é essa. Você não sabe guerrear desse jeito, mas coloca uma causa no joelho para ver se Deus não desce. Coloca uma causa, a tua arma é outra. Ai. Então Paulo está falando sobre uma novidade de vida. Perceba que ele está comparando o velho homem e as práticas deles com a prática do homem novo em Cristo. Nem parece mais a mesma pessoa. Sabe o que é a transformação do evangelho? Talvez você era o maior encrenqueiro do mundo e morava com alguma pessoa, com algum amigo. Esse amigo foi embora 1 ano, 2 anos depois ele volta. E no intervém de tempo você se converte. E esse amigo vem. E fala, ei meu amigo, onde que era aquela balada que a gente ia mesmo? Vamos lá naquela balada? Você fala, não quero ir mais não. E onde que a gente buscava aquela bebida? Não, não busco mais essa bebida não. E aí, vamos sair para paquerar? Não, eu não paquero mais não. O que aconteceu? É que eu encontrei Jesus. Permita-me me apresentar novamente para você, porque aquela versão morreu na cruz. Aquela versão estava condenada. Aquela versão era profana. Mas Deus me resgatou e me vivificou para a glória do seu nome. Então entenda. Capítulo de número 3, tratando sobre isso. Veja o que Paulo diz no versículo de número 11. E ele mesmo deu para uns apóstolos, profetas, evangelistas, outros pastores e doutores. Para que ele levanta todo esse tipo de gente? Olha o 12. Querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação. Olha o 14, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Sabe o que Paulo está dizendo? Nesta nova vida que você recebe, agora você tem mentores que Deus levanta, e aí fica difícil para o desigrejado, não é? Olha o que Paulo está dizendo, o novo eu tem prazer de congregar, o novo eu tem prazer de estudar, o novo eu tem prazer de sentar para aprender com mestres e doutores. E para que isso? Para o aperfeiçoamento. Sabe quando o governo está fazendo obras, aí colocam aquela placa lá, estamos em construção, o Espírito Santo coloca essa placa no cristão, irmão, e às vezes nós participamos de culto fúnebre, né? Aí eu sou assim, não, esse aí morreu porque a obra estava completa, esse aí morreu porque já estava santo demais. Que nada, irmão, tu pode ter 90 anos de conversão, tu precisa da santificação do mesmo jeito que tu apostou na fé, do mesmo jeito que quando você confessou tua fé. Então, irmãos, o Espírito Santo trabalha conosco dia após dia, e para esse trabalho ser aperfeiçoado, está na Bíblia. Sentemos para ouvir mestres, sentemos para ouvir doutores. Eu louvo a Deus, olha o número de pessoas aqui, e creio que a noite já terá muito mais pessoas aqui. Sabe por quê, irmão? Infelizmente em alguns lugares, culto de imersão bíblica, o povo não vem. Culto que revela o CPF, eita que eu vou lá ver meu CPF. O camarada não perdeu o CPF, mas se revela o nome do CPF. Nossa, meu Deus, para que Deus vai revelar o CPF de um camarada, irmão? Qual que é o intuito disso? Esses dias eu estava numa aula, e eu falei, pastor, mas Deus revela nome. Eu falei, tudo bem, concordo que Deus revela nome, mas veja os nomes que Deus revelou. Deus revelou o nome de Paulo, e quem foi Paulo? Deus revela pautado em um propósito maior. Deus não traz revelação só para matar a tua ou a minha curiosidade. Deus, quando revela, revela com um propósito maior. E qual é o propósito? Para a glória dele, para a edificação do corpo dele, para a santidade do seu povo. Então, irmão, pode faltar a revelação de CPF, não precisamos dessas coisas. Se tem a palavra de Deus, nós seremos edificados pela palavra de Deus. E quem não ama a palavra, olha a expressão, é levado em qualquer evento de doutrina. Sabe o que é evento de doutrina, irmão? Você está aqui congregando, aí eu falo assim, não, irmão, Jesus não é Deus não. Aí tu fala, até que faz sentido.
Aí eu vou falar, não, o Espírito Santo até que faz assim. Aí vai sendo levado do vento, para lá e para cá, para lá e para cá. Mas quem está enraizado na rocha que é Cristo. Ei. Então por isso a necessidade de levantar mestres, a necessidade de levantar doutores. Agora veja, o novo eu tem prazer em sentar para aprender. O novo eu tem prazer de ouvir mestres, doutores, ensinadores, pastores. O novo eu tem prazer em congregar. O novo eu tem prazer em sentar. Irmão, Jesus Cristo te salvou e Ele deixou a igreja na terra. Como não amar esse ambiente? Não, mas lá tem gente que não presta. Tu é mais um que não presta e está em obra pelo Espírito Santo, irmão. Não, mas lá tem pessoa difícil. Tu é mais uma pessoa difícil que o Espírito Santo está trabalhando, irmão. Ame congregar, ame a igreja que você congrega, ame cear, ame cantar o hino, ame salmodiar, ame ouvir a palavra, ame estar nessa comunhão. Alguém falou assim, olha, e hoje está na moda, né? Eu amo a Deus, mas não amo o fã-clube de Deus. Eu amo a Deus, mas não gosto do povo. Não, isso não é conversão, não. Conversão é o que Ruth falou. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Se você ama a Deus, você tem que amar o povo de Deus. Nós aqui somos todos irmãos, tanto é que na oração modelo, o que é que Jesus nos ensinou? Pai nosso. Pai meu ou Pai nosso? Pai. A oração modelo é pautada em comunhão. Não é Pai meu, não é pão meu. É Pai nosso. É pão, comunhão, irmão. Tanto é que na oração modelo, o Pai vem primeiro do pão. Sim ou não? Sim ou não? Porque Jesus já nos ensina que primeiro comunhão, depois provisão. Quem vem só pelo pão não dá muita ligança para o Pai. Mas quem vem pelo Pai recebe o pão que o Pai pode dar. Então o Pai é nosso e o pão que Ele dá é nosso também. Então entenda. Paulo está tratando do perfil, e aqui eu chego aonde eu queria chegar. A pessoa que vive uma vida nova é uma pessoa que vive uma vida incerta, longe de Deus. E veja o que ele diz no capítulo 5, versículo de número 15. Portanto, vede, prudentemente comandais, não como nécios. Diga comigo, não como nécios. Nécios também pode ser traduzido por loucos. Homens que estão vendados, um cego que guia outro. Nós não podemos mais andar como nécios. Por quê? Isso era outro tempo. Isso era eu antes de Jesus. Isso era outra vida que eu tinha antes dele. Então temos que andar como? Mas como sábios. Remindo, preparando o tempo. Porquanto os dias são maus. Por isso, veja, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Isso é muito importante. Diga comigo, entendei. Qual seja a vontade do Senhor? Irmão, entender a vontade do Senhor deve ser necessário para entender a obra do Senhor. A Bíblia fala que Paulo queria pregar. Irmão, pregar é ruim, na onde? Pregar é uma bênção. E o Espírito Santo falou o que para ele naquele momento? Não, o impediu. Mas Paulo entendeu a vontade do Senhor. Entender a vontade do Senhor é saber que ambientes que Ele te leva, às vezes vai te ferir, mas é porque Ele tem algo a realizar ali. Não peça para Deus te tirar de ambientes que Ele não quer te tirar. Entenda qual é a vontade do Senhor no propósito que Ele te inseriu. Vou te explicar para você dar glória a Deus comigo. Irmãos, nós lemos a Bíblia, eu sempre até comento isso em sala de aula, já sabendo o final da história. E a gente às vezes lê corrido. Mas, por exemplo, pegue a vida de José, sem saber o final da história. Parece uma novela, irmão. Cada fim de capítulo é aquele corte de novela para deixar a gente ansioso para saber o que vai acontecer. Cada vez ladeira abaixo, irmão. Mas era a vontade do Senhor. Como assim essa vontade, esse sofrimento, essa dor toda? Irmão, toda dor revelará um propósito lá na frente. Olha isso. Foi da vontade do Senhor José se tornar governador do Egito, sim ou não? Agora olha isso aqui. Quem deu sonho para José foi quem? Deus. Quem deu sonho para José? Quem deu a túnica para José foi o pai terreno. Rasgaram a túnica de José, sim ou não? Agora tu dá glória a Deus comigo. Rasgar a túnica, sim ou não? Mas o que Deus deu para José foi Quem rasga sonho? O que o homem dá, o homem rasga. Mas como é que rasgar o que Deus colocou dentro de José? Agora entenda. Por conta do sonho, despertou inveja, sim ou não? E quem deu o sonho? Deus sabia que ia despertar inveja, sim ou não? Não, peraí. Como assim? Era a vontade de Deus. Veja,
Aí por conta da inveja, irmão, isso aqui é para sair fumaça da cabeça, mas veja como Deus é perfeito no que faz. Aí vem José, com a túnica que ganha, tal, lá vem um sonhador aí e lança José numa cisterna. E os camaradas eram tão ruins que ainda foram tomar um café enquanto o irmão estava na cisterna. Mas até o café que eles foram tomar era a vontade de Deus. Sabe por quê? Eles saíram, vamos matar José? Vamos fazer o que José? No tempo que eles estão tomando um café na padaria, passa uma caravana. Foi o tempo do café lá, foi o tempo da caravana chegar. Aí quando eles voltam, não, mata não. Ó a caravana, vamos lucrar. Vende José. Venderam José. Tudo na vontade de Deus. Aí vem José. Irmão, mas vamos falar uma coisa para você. O homem quando tem de Deus, aonde ele passa ele prospera. O homem quando tem de Deus, irmão, aonde ele vai dar certo. Mas vem comigo. Pela vontade de Deus. Aí José pega, vai lá e vai trabalhar com Potifar. E não é que até Potifar começa a lucrar por causa de José? Homem abençoado, irmão. Abençoado é abençoado. Aí depois inventa-se uma história de uma tentativa de violência contra a esposa. E José vai preso. José foi preso. José foi o que, igreja? Mas era a vontade de Deus? Que loucura, não é, irmão? Preso. O homem que Deus escolheu. Preso, amargurado. Daqui a pouco tem uns camaradas lá. José era bom de sonho. Agora veja. Por que é desse propósito todo? Primeiro, podemos pontuar pelo menos 2 motivos. O primeiro, para ele se tornar governador. E segundo, para ele aprender a usar o que Deus deu para ele. Porque veja, a primeira vez que José sonhou, Deus tinha um negócio com José, sim ou não? Tem uns irmãos hoje dia que é meio José, né, pastor? Só que eles não interpretam, né? Pastor, eu sonhei com um cavalo, com não sei o quê. Que é a interpretação disso aí? Fala, irmão, vamos orar a Deus aí que eu não sei não. Então entenda, José sonhou a primeira vez, sim ou não? Sabia que não foi José que interpretou o primeiro sonho que teve? Deus tinha um negócio com o sonho com ele, sim ou não? Tinha, mas ele não estava pronto ainda para exercer o que Deus tinha com ele. A dor serviu para lapidar o que Deus tinha com ele, irmão. Aí quando ele está preso lá, os camaradas sonham. Aí José interpreta o sonho, sim ou não? Mas olha isso aqui, demorou para mim aprender. Quando José interpreta o sonho do padeiro, do copeiro, um morre realmente, só que o outro que sai, sabe o que José fala? Lembra de mim quando você sair. Irmão, entenda. Aí sabe o que a Bíblia diz logo em seguida? E ele esqueceu. Por que ele esquece? Deus permite. Era da vontade de Deus ele esquecer, sim ou não? Sabe por quê, irmão? Deixa-me dizer. Porque Deus quer levar José lá. Se esse camarada não esquece, José, você chegou aí por causa de mim. Eu que lembrei de você. Eu que falei teu nome. E triste é quem acha que precisa ficar, lembra de mim? Ô pastor, lembra de mim para você me trazer lá no que vem. Ô pastor, vamos tirar uma foto aqui com o Denilson, tem muito seguidor lá, para ele ver que eu sou famoso igual ele. E fica nessa frescureada toda, irmão. Quem Deus chama, Deus levanta. Quem Deus chama, Deus sustenta. Quem Deus chama não precisa fazer pacto, bajulação. Quem Deus chama, sustenta, responsabiliza, usa para a glória dele. Então esqueceu. Aí daqui a pouco, pela vontade de Deus, Faraó está todo enrolado, sonho para lá, sonho para cá. E quem é que pode interpretar sonho? O rapaz que está preso. Manda chamar. Chama, interpreta o sonho. Faraó fica embasbacado e coloca José para governar, para administrar tudo lá. Sim ou não? Agora, olha isso aqui para você dar glória a Deus comigo. Olha o plano de Deus, por isso que ele sai fumaça, mas a gente entende. Olha o plano de Deus. Daqui a pouco tem seca na família de José. Sim ou não? Aí os irmãos de José vão lá, tal, não sabiam que era José, aquela coisa toda para ganharmos tempo. Daqui a pouco José se revela. E José já está chefe no Egito, sim ou não? Aí José fala, Faraó, minha família está vindo aí, pode abrigar? Pode. Desceram cerca de 70 homens para uma terra chamada de Gozém, que era uma terra boa, até porque era a terra de um grande político da época. Aí sabe como é que José falou para os seus irmãos? Primeiro que já teve filhos, Manassés e Efraim, eu sou fã do termo Manassés, que significa, o Senhor me fez esquecer. Irmão, José não tinha amnésia. José sabia. O que o Senhor fez ele esquecer então? Da maldade que fizeram? Não, José sabia. O Senhor fez esquecer da dor, do sentimento de rancor, do sentimento de raiva, do sentimento de ódio. Sabe por quê? Olha isso aqui, irmão, que sejamos como ele. Depois de todo esse cenário, sabe o que ele falou para os irmãos dele? Eu não estou com raiva de vocês não. Foi Deus que permitiu vocês fazerem isto, para eu poder estar provendo para toda a minha família aqui agora. Agora veja, irmão, que maravilha. Se Deus não dá sonho para José, José não é invejado. Se José não é invejado, José não é vendido. Se José não é vendido, não vai para a casa de Potifar. Se ele não vai para a casa de Potifar, não tem inveja contra ele, não tem acusação contra ele. Se não tem acusação, ele não vai preso injustamente. Se ele não vai preso injustamente, ele não interpreta sonho na cadeia. Se ele não interpreta sonho na cadeia, quando o Faraó sonhasse, ninguém nem ia saber quem era José na fila do pão. Mas como tudo acontece pela vontade
vontade de Deus, até quem tenta atrapalhar está te ajudando a chegar no propósito que Deus tem para você. Esses dias o irmão falou: pastor, eu não aguento mais, tem tanta gente tentando puxar o meu tapete, pastor, eu não aguento mais, tem muita gente querendo puxar, e ficou numa coisa de puxar o tapete. Eu falei: irmão, tu lá é Aladim para depender de tapete, você está firmado na rocha, todas as coisas estão corroborando para o que Deus tem para você. Irmão, diga para esse irmão bonito do teu lado: entenda a vontade de Deus. Sabe o que é entender a vontade de Deus? Davi, ungido por Deus. E enquanto Davi está ungido por Deus, sabe o que acontece? Perceba, Saul com inveja começa a perseguir Davi, persegue Davi, Davi foge. Saul persegue, Davi foge. Saul faz o que, igreja? Saul faz o quê? E Davi faz o quê? Só que lá na frente Davi virou rei, sim ou não? Agora olha que interessante. Quando Davi virou rei, ele conhecia todas as brechas do reino. Fala: ué, como é que Davi sabia as brechas tudo do reino? Se ele pula o tempo de fugitivo, ele não ia conhecer as brechas do reino, e o reino dele ia poder ter várias brechas dos inimigos atacarem. Caverna de Adulão e sei lá mais quantos lugares ele poderia ter. Então para Saul, Davi era fugitivo. Para Deus, Davi só estava mapeando o que Deus ia dar para ele. Então não corra do propósito, não corra do processo, todas as coisas. Se Deus está, entenda qual é a vontade de Deus. Esses tempos atrás, antes da pandemia, um amigo meu falou: pastor, ora por mim, que lá no emprego estou inventando umas histórias com meu nome, eu acho que vão mandar embora. Eu falei: vamos orar. Eu falei para ele assim: cai na besteira e fala: Deus vai dar vitória. Aí eu não sei o que ele entendeu de vitória, né? Daqui a pouco ele foi mandado embora. Nossa, pensa num rapaz que vem um bravo falar comigo: pastor, Deus vai dar vitória. Eu fui mandado embora, pastor. E aí, o que acontece? Eu falei: irmão, Deus deu vitória. Não sei se para a empresa, que se dava dando trabalho lá, não sei, mas Deus deu vitória para alguém. Ele falou: não, isso é inadmissível. E aquela coisa toda. Eu falei: irmão, foi a vontade de Deus, irmão. Deus sabe o que faz. E ele bravo. Hoje eu brinco muito com ele acerca disso. Sabe por quê? Antes da pandemia, o que acontece? A empresa mandou ele embora, pagou todos os direitos dele, tudo certinho. Mas vocês lembram que na pandemia, bem no começo, e caminhando ao meio da pandemia, grandes empresas se mantiveram, mas pequenas e médias acabaram fechando, né, irmão? Porque não conseguiram se manter ali, e enfim. E o que acontece? A empresa dele era de pequeno, médio porte. E ele foi mandado embora, todos os direitos, salário, aquela monte de coisa que recebe. Ok. Só que passado isso, dele ser mandado embora, que ele ficou bravo, 2 meses depois a empresa, por conta da pandemia, não sei o quê, decretou falência, os donos sumiram, ninguém achou mais. Tem gente até hoje tentando receber esse dinheiro. Aí eu brinco com ele e falo: era ou não era da vontade de Deus você ser mandado embora? Então vá pedir perdão para Deus, senão você está duro igual um bloco agora. Então Deus sabe o que faz. Entenda qual é a vontade de Deus. Ô irmão, perdi o ônibus para ir trabalhar, estou nervoso. Talvez o ônibus ia ser assaltado, Deus te deu um livramento. Você está reclamando do livramento que Deus te deu. Mas não sei o que, eu fui para aquela rua e não era, eu me perdi. Talvez você ia bater o carro, o Waze recalculou uma rota. Entenda qual é a vontade de Deus. E concluímos dizendo no versículo 18: e qual é a vontade de Deus para nós no versículo 18? Lembra do culto do Deus Baco? Que tinha gente que ia lá, perdoa a expressão, né? Tomava um goró lá, ficava bêbado, e depois confusão, e no outro dia gastou o que não era para gastar, e foi de camarote, de área VIP, ficou duro, gastou, passou cartão de crédito, ficou embriagado, arrumou confusão, acordou com o olho roxo, estourou o limite do cartão, e falou: meu Deus, o que eu fiz esse culto do Deus Baco aqui? Essa não é a vontade de Deus para nós. Deus não quer que andemos em baladas. Deus não quer que fiquemos viciados em coisas ilícitas. Não, tudo bem. Todos nós, guarde isso, todos, somos um recipiente. Todos nós. E esse recipiente vai sempre estar cheio. Ou das coisas de Deus, ou das coisas do mundo. E Paulo dá bem a dica: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Mas a ideia grega de enchei-vos aqui é literalmente priluster. E esse termo priluster, não querendo falar difícil, mas é o imperativo presente passivo, que significa que não é assim: fui cheio uma vez, estou cheio. É enchei-vos constantemente, buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas é melhor que Paulo dá, vocês precisam ser cheio, mas ele dá a dica de como ser cheio. Talvez, irmãos professores aqui, a gente recebe muita pergunta assim, né? O que fazer para ser cheio do Espírito Santo? O que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Paulo dá a resposta, irmão, só lê. Veja o versículo 19. Vocês querem ser cheio do Espírito Santo? O que é que eu tenho que fazer? Falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Irmão, quer ser cheio? Canta hino espiritual.
Não, tem uns hinos que nem de ano pode ser chamado, é umas pataquadas, né, irmão? Sem pé nem cabeça. Eita, Deus poderoso! E o hino fala assim, irmão, quem não te ajudou, quando você estiver lá brilhando, eles vão ver e falar, nossa, devia ter ajudado ele. E aí você fala, é verdade. Aí vai, Senhor, irmão, quem não te ajudou, Deus vai humilhar quem não te ajudou. E você vai, eita, hino poderoso. E chora, e se quebranta, e Deus está falando comigo. Não, irmão. Sabe quais são os hinos que Deus quer que nós cantemos? É os hinos como de Paulo em Romanos capítulo 11. Ó, profundidade das riquezas, do saber e do conhecer de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus juízos. Cantemos hinos espirituais. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E como é que seremos cheios? Salmodiando, cantando ao Senhor, celebrando, dando graças ao nome do nosso Senhor Deus. Irmãos, nós somos pentecostais, não podemos descartar o batismo, a capacitação com o Espírito Santo. Hoje a maior arma que o diabo tem usado contra o pentecostal, sabe o que é? Chocarrice. Você vai lá no Instagram, a gente fazendo piada. Aí o movimento que é sério acaba se tornando banalizado por conta de um monte de palhaço, que às vezes nós damos palco para ele. Brincam com o que é sagrado, brincam com as línguas estranhas, e a gente acha graça. Irmão, só tem dom porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Brincar com línguas, brincar com dons é brincar e fazer escárnio com aquilo que é santo. Mas, irmãos, o Espírito Santo quer nos capacitar, não para ficar igual bobo fazendo piada, mas para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Não para vanglória minha, pelo amor de Deus, mas entenda, hoje eu sou professor de teologia. Mas, irmãos, eu tomava, por vezes, até remedião assim, de memória. O Mateus, meu irmão, pode testemunhar. Irmão, eu tenho uma memória muito fraca, muito fraca. A primeira vez que eu preguei, foi horrível, meu pastor. Nossa, preguei sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Estou na fornalha até hoje, que eu esqueci de tirar. Lá fiz uma confusão. E fiquei muito frustrado. Falei, esse negócio de pregação não é para mim não, aquela coisa toda. Minha avó falou assim, ora para Jesus te batizar com o Espírito Santo. Aí eu falei, Irmão, nada contra. Eu vou para uns montes da vida aí e tal. Subimos para um monte com um monte de jovem. E não pode mentir no testemunho, né? Peguei a Bíblia, abri no monte, coloquei a cara dentro da Bíblia. E não vou mentir, tá bom, irmão? Para deixar o testemunho mais bonito. Deus não quer ser glorificado pautado em mentira. Eu vou dizer o que eu orei. Coloquei a cara na Bíblia e falei assim, Deus, eu sou muito burro, Senhor. Não estou conseguindo pregar, não consigo nada. E os meninos do lado orando, falaram, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Eu falei, Deus, eu sou burro demais. Era por volta da meia-noite, irmão, creia, é a minha experiência. O céu abriu, eu vi o céu branco como meio-dia. E então, irmãos, eu vi uma nuvem, uma glória descendo sobre a minha vida. E quando eu fui abrir a boca para dizer glória a Deus, a língua embolou. Eu comecei a falar línguas estranhas e eu ouvi um barulho de páginas e eu comecei a citar versículos que eu tinha lido e não lembrava. E os jovens falaram, o que é isso? O pastor falou, porque o Espírito Santo não rouba a consciência. Eu estava ouvindo, o Jesus acabou de batizar o Felipe com o Espírito Santo. Então deixe-me dizer, eu era um antes dele, eu sou um depois dele. Jesus quer nos batizar, Jesus quer nos renovar. Opa, levanta a sua mão. Camácia Calamarachuri Macandarama Soramahaya. Tem uma glória de Deus que vai pairar sobre este lugar. Kamanasuramah. Ei! Tem uma glória de Deus que paira sobre este lugar. Nós acreditamos no fogo do avivamento. E pastor, assim diz o Senhor, não vão apagar o fogo que Ele acendeu nesta igreja. Não vão apagar o fogo que o Espírito Santo acendeu. Porque até pela Bíblia, Deus Ele trabalha por meio do fogo. Você já leu? Deus sela um pacto com Abraão por intermédio de um fogo. Você já leu? Elias orava e fogo caía do céu. Você já leu? Uma carruagem de fogo fez separação entre Elias e entre Eliseu. Você já leu? Pegaram os jovens do Antigo Testamento, lançaram no fogo. Deus desceu no fogo, andou no fogo, livrou-os no fogo. Você já leu? A Bíblia diz em Apocalipse, seus olhos são como chamas de fogo. Você já leu? Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Nosso Deus é fogo. Não vão apagar o fogo sobre essa igreja. Ratequeba
Rabadaca. Pode se colocar de pé, por gentileza. Não vão apagar o fogo sobre esta igreja. Tem uma graça de Deus aqui. Cariotsela. Deus vai tomar a boca de alguém em línguas estranhas agora. Tariassé. Ó. 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 Eu estou ouvindo um som de marcha dessa elétria. Camanácia Fassória. Epa. Tem uma guerra sendo travada, mas Deus está mandando reforço para esta guerra agora. Você recebe essa palavra, é uma ordem de Deus agora. Principados e potestades recuem agora. Depressão largamente dela agora. Ansiedade largamente dela agora. Principados e potestades recuem agora. Deus está capacitando crentes com armas da luz. Aqui você crê? Nós não somos cessacionistas. O problema do cessacionista é: para eles os dons morreram com os apóstolos, para nós não. Quem morreu foi Pedro, quem morreu foi Paulo. O Deus de Pedro, o Deus de Paulo está aqui e vai entregar. Opa. Ei. Você crê nos dons de Deus, irmão? Conferência pautada em um tema de encher para ser cheio mesmo. Deus vai abrir os céus aqui. Quem crê, quem não crê, não pegue. Deus vai dar dons de cura, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas. Deus vai te dar unção, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar poder. Deus, enquanto eu prego aqui, cura alguém, renova alguém, põe alguém de pé. Deus está trabalhando agora. Ai. Ramassuramaya. 4 minutos no tempo para deixar um tempo para as ordenanças que ainda devem ser feitas. Sabe por que eu creio no poder de Deus, irmão? Esses dias não, tem mais de um ano. Eu fui cultuar com um cético. Meu irmão de mão levantada aí, ele não acreditava em nada. Acreditava em nada. Sala de aula tem isso também, né? Não acreditava em muita coisa e tal. Mas eu sempre puxando a sardinha para o nosso lado, né? E falou: pastor, quero uma agenda contigo. Falei: vamos. Ele falou assim: só tem um problema. O senhor dá uma aula tão boa, mas por que você grita e pula, aquela coisa toda, e vai? O culto não tem que ser racional? Aí eu falei: quem disse que o culto pentecostal não é racional? Para mim, nosso culto é o mais racional que tem. Como assim? Falei: irmão, olha a glória de Deus. Eu vou ficar igual um morto parado? Pela razão eu levanto a mão, pela razão eu dou glória, pela razão eu creio. E ele falou assim: tudo bem. Foi no culto comigo. Irmão, choveu, mas pensa numa chuva. E para chegar na igreja que nós iríamos, tinha uma ribanceira de terra assim. Quem dirige, irmão? Carro da terra, você tem que acelerar, senão atola, né? E fui. Tinha uma senhora atravessando a rua, tive que frear. E o carro começou a descer a ribanceira. E aí no freio de mão não segura nem nada, né, tal. Irmão, o carro bateu numa pedra. E quando eu desci para ver, a pedra é o que segurou o carro de descer numa ribanceira maior. Então o carro ia cair e ali, se está salvo, se não estou, ia dar ruim, né? Então entendo, o carro parou ali. Ele falou: passou que livramento. Eu falei: glória a Deus por isso. E ele não acreditava em nenhum mistério de Deus. Irmão, isso é para quem crê. Quem não crê vai ter que ouvir forçado. Quem crê vai dar glória a Deus porque crê. Eu falei: rapaz, que livramento que nós tivemos. Ele falou: foi livramento de Deus. Cheguei para pregar lá na igreja. Enquanto eu estava pregando, uma irmã levantou e veio marchando na igreja. Sabe aquelas marchas, quem está em pecado fica até com medo? Aí veio, irmã. Aí falou assim: homem! Aí eu que não sou bobo, só fiz isso aqui, ó. Aí ela falou assim: assim te diz o Senhor. Subiu o altar, tinha umas escadas como essa. Subiu, me pegou pela mão. E o rapaz que não acreditava em nada, sentado mais ou menos onde meu irmão está. Aí ela falou assim: Deus manda você marchar de ponta a ponta dessa igreja. Aí eu falei: tá meio estranho isso aqui, mas eu vou. Aí fui, eu e ela, né? Aí fui. Aí quando eu voltei para o altar, ela falou: sabe por que eu te mandei fazer isso? Porque há meia hora atrás era para você ficar tetraplégico.
mas eu sou um Deus de livramento sobre a tua vida, e mando para você marcha nesta terra. Então perdoe-me se você não crê nos mistérios, eu só te acho meio cru, mas eu percebi que tem gente aqui que crê, tem gente aqui que crê, e eu quero encerrar dizendo: o diabo até armou o laço, mas o laço quebrou, nós escapamos, estamos aqui. O laço está sendo quebrado agora. O laço está sendo quebrado agora. O laço está sendo quebrado agora. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é que o diabo é bom de armar laço, mas Jeová é melhor de quebrar o laço que ele arma. O laço está sendo quebrado agora. O laço está sendo quebrado agora. Eu vou repetir: o laço está sendo quebrado agora. O laço está sendo quebrado agora. A Bíblia diz: por conta do choro, do gemido, ou melhor, da oração do necessitado, o Senhor se coloca de pé. Meus amigos, se Deus sentado já é poderoso, imagina de pé para dar livramento. Deus abençoe.